Boa tarde, meus caros. Nós estamos iniciando uma live sobre virtudes com o psicólogo Dr. Rafael de Abreu. Alegria tê-los todos aqui nessa série de lives que trata sobre desenvolvimento humano. Na terça-feira tivemos a doutora Ellen falando-nos sobre trabalho. Se você quiser ver essas lives que já passaram, elas estão gravadas no IGTV, aqui mesmo no meu perfil do Instagram, @demelorj. Depois, na quarta-feira, meio-dia, tivemos a presença do psicólogo, o Dr. J. Ele falou-nos a respeito da maturidade. E agora teremos o Dr. Rafael, que irá falar-nos sobre virtudes. Ainda hoje, à noite, às 19 horas, teremos aqui também dos náufragos, como o Dr. J. Teremos o Francisco Escorcim, escritor, que irá falar-nos sobre vocação. Convido você a me ajudar, a ajudar as outras almas, enviando aí os aviãozinhos para que as pessoas possam se dar conta de que iremos iniciar agora esta live meio-dia, na hora do almoço, para alimentar a nossa alma. Não só nosso corpo tem necessidade, mas também a nossa alma de alimento para manter-se. Alimentar a nossa alma com conhecimento e com intelectualidade, a fim de que possa impulsionar a nossa vontade, fazer com que a nossa vontade aspire, deseje coisas elevadas. E com isso a nossa alma também se eleve, a nossa alma também se desenvolva. Por isso eu convido você a não ficar estático aí esperando, enfim, a entrada do doutor, mas me ajude, por favor. Vai mandando aí os aviãozinhos, as pessoas que estão online, enfim, no seu perfil, para que quanto maior número de pessoas aqui estivermos, nós possamos multiplicar esse conhecimento. Quando nós multiplicamos aquilo que nos é dado, nós cada vez mais tomamos posse. Quando eu apreendo um conhecimento e o multiplico, eu passo para outros, eu tomo posse ainda mais disso que me foi dado, disso de que eu fui preenchido. Ok? Muito bem. Tem pessoal que é bom nisso, Vamos aguardar a entrada do doutor. Ele pediu 10 minutos, por isso eu entrei um pouquinho mais atrasado, mas logo ele estará aqui conosco, ok? Tenham todos uma boa tarde, espero que esteja lhes ajudando muito essas séries. Aqueles também de repente estão chegando agora no meu Instagram, não sabem, nós temos gravado, salvo no IGTV, séries com psicólogos, enfim, inclusive o Dr. Rafael também está nessas duas séries que nós fizemos sobre temperamentos, estão tudo lá gravados, fantástico, e também nos ajuda muito no autoconhecimento. Então, falando sobre temperamento fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo, enfim, também tivemos uma série falando sobre a vitória da graça, sobre os temperamentos, também muito nos ajuda a elevar a nossa alma. Muito bem, muito obrigado aí a todos que têm me ajudado na divulgação dessas séries. Boa tarde, Érica, Deus abençoe. Vai pegando aí o seu papel, a sua caneta, porque são conteúdos que é muito importante a gente tomar algumas notas, para a gente depois revê-las, enfim, pensar, porque muitas coisas que aqui nos são dadas são para nos impulsionar, para nos alavancar. E às vezes facilmente nos distraímos e esquecemos de uma coisa ou outra. Então é muito bom tomar nota. Uma frase ou outra que ele desperta, que é como se fosse um start, um botão que aperta e vai te impulsionando. Deus abençoe, Dona Carmen. Que bom. Bom todos vocês aqui. É uma alegria. Somos uma família já, Nos convivendo sempre aqui, através dessas lives. Convivendo com o outro. Muito bem. Muitas pessoas estavam perguntando, padre, com relação à novena de Santo Antônio. Veja, no discernimento, julguei importante nós fazermos um tríduo a Santo Antônio. Então, dia 10, 11 e 12, faremos às 9 horas um tríduo a Santo Antônio. E no dia 13, que é o dia mesmo dele, nós iremos celebrar uma Santa Missa também no mesmo horário de 9 horas.
ok? Hoje também eu estarei no Instagram da Canção Nova Capital. Canção Nova Capital de São Paulo. Canção Nova SP. Exatamente nesse endereço nós estaremos aí às 16 horas falando sobre o Sagrado Coração de Jesus, ok? Então recebi esse convite aí da Canção Nova, estarei lá, lá eu digo, né, no perfil deles, fazendo uma pregação e uma oração também ao Sagrado Coração de Jesus. Convido todos a estarem comigo às 16 horas. Deus abençoe Ana, Deus abençoe o Alex, a todos vocês. Que bom, Márcia. Aproveitar que o doutor ainda não entrou, colocar aqui o tema. Vocês poderiam ir colocando aí de onde vocês estão assistindo essa live, né? Coloca para mim o município, enfim, para que o padre saiba mais ou menos aí o alcance que a gente está tendo com essas lives. Se quer de Seropédica, coloca Seropédica. Você que é do Rio. Paracambi, coisa legal. Palmas, Tocantins. Que alegria tê-los aqui. Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Seropédica. Legal. Ó, meu povo aí de Seropédica. Igreja Nova, Alagoas. De longe, hein? Que legal. Estados Unidos. Dona Joana, Joana Dark, Nova Iguaçu, querida Nova Iguaçu aqui do lado, Vitória, Espírito Santo, São Carlos, São Paulo, Feira de Santana, Bahia. Há 2 anos atrás eu estive na Bahia. Legal, pessoal aí de Seropédica também. Que bom tê-los. Que bom, porque o padre sabe que é um horário desafiador, né? Muitos estão aí colocando a refeição na mesa, outros almoçando, outros no intervalo do trabalho. Corvelo, Minas Gerais. Legal. Bento Gonçalves, Vitória, Espírito Santo, Formosa, Goiás, norte de Manaus, olha... Manaus eu já fui umas 3 vezes lá. Recife, Pernambuco. Também estive lá há pouco tempo. Terra do meu pai. Ó, o pessoal capixaba. Espírito Santo. Ó, Irajá, meu bairro. O bairro onde eu nasci e fui criado. Rio de Janeiro. São Miguel. O bairro aqui de Seropédica. Fortaleza. Salto em São Paulo. Deus abençoe a todos vocês, abençoe também o município, o estado de vocês. Deus abundantemente vos guarde e vos livre de todo mal. Bento Gonçalves, Palmares, Pernambuco. Vamos multiplicar isso daí, gente. Angra dos Reis, querida Angra dos Reis aqui da nossa diocese. Ó, o doutor já chegou. Muito obrigado pela participação de vocês e me ajudarem aí a manter essa espera do doutor Rafael, que já chegou. Agora sim. Seja bem-vindo, doutor. Padre. Bom dia, Deus abençoe. Então, estamos aqui com o doutor Rafael de Abreu, que vai nos falar sobre virtudes. O doutor Rafael já esteve conosco em outras lives também, sobre temperamentos, e sempre muito disponível a nos ajudar. E o doutor Rafael, ele tem uma especialidade em São Tomás de Aquino, um grande santo da igreja, doutor Angélico. E hoje vai falar sobre virtudes, do qual também se ocupou muito São Tomás, não é, doutor? Com certeza, né? Tem uma parte da Suma que é praticamente só sobre as virtudes, né? E é muito interessante porque o Santo Tomás na Suma, daquele jeitinho dele, né? É como se ele olhasse uma virtude prudência. Aí ele pega a lupa e aí ele vai vendo as partes da prudência, entende? Parece que isso é muito interessante porque vai vendo justamente o quanto que a virtude é uma coisa grandiosa. Eu acho que é um tema, assim, interminável, de uma certa forma, porque a gente pode ter exemplos para sempre das virtudes. É uma coisa que aperfeiçoa o homem, né? Torna bom aquele que faz, né? Então é uma alegria muito boa, muito grande de fazer
essa live, assim, desse assunto tão bom para mim, entende? Que é das virtudes, a base do meu trabalho tá ali e tudo mais, né? Então, ter gente para ouvir, ter gente para conversar sobre isso é sempre uma alegria. Mas, enfim, você vai perguntar, eu posso ir andando? Como é Não, que. isso é de interesse para todo mundo, né? É claro que Ok, algumas pessoas não têm conhecimento, mas, tá. vamos dizer assim, é algo que serve para todas as idades, né? Esse Sim. desenvolvimento de virtude não começa num tempo. A gente pode ajudar as crianças já a serem virtuosas, né? Sim. Tudo, a virtude, ela vai ter que ser adaptada, certo? Ao nível, à idade, ao contexto, né? Até porque tem a necessidade, né? Às vezes, eu tenho que trabalhar mais a fortaleza do que tal virtude, entende? Então, mesmo que a gente não tenha uma criança que esteja na idade da razão, mas fazê-la praticar em atos, já atos virtuosos, isso é bom, entende? Isso é bom porque ela já vai se acostumar que, por exemplo, ela tem que dividir com o irmão dela. Por mais que ela não entenda muito bem ainda isso. Mas ela já fazer isso em ato é um ponto, assim, fundamental. Mas vamos começar do início, então, À né? Já vontade. que necessariamente pode ter pessoas aqui que não entendam exatamente o que seria virtude. Vamos começar do início. Eu vou pegar a base do meu trabalho, além de ser Santo Tomás, é um psicólogo tomista, que é o professor Martim Etchevarria, certo? Que é um psicólogo argentino, que ele é praticamente, eu considero o maior psicólogo tomista que nós temos hoje. Tá? Então, um cara que é novo de uma certa forma, está produzindo muito. Eu não sei se o senhor conhece o livrinho dele, mas está aqui na minha. É um livrinho assim, né? Um livrinho, sabe? Esses livrinhos assim, né? Que é a tese de doutorado dele está aqui, né? Que é a prática da psicologia e seus níveis epistemológicos segundo Santo Tomás. Então, assim, ele traz essa ideia de realmente, olha, vamos falar de psicologia, mas vamos falar com esse cara aqui, um tal de Santo Tomás. Então, eu vou pegar a base dele porque ele traz uma visão psicológica que a gente vai conseguir compreender de uma forma muito tranquila. Então, vamos lá. Vamos pensar que a virtude... Vamos pensar, não. A virtude forma o nosso caráter, ok? Vamos partir desse ponto. Então, se a virtude forma o nosso caráter, eu acho que é inquestionável a ideia de que nós temos que buscar as virtudes. Ok? O caráter, usando um psiquiatra católico chamado Rudolf Adler, ele fala que é basicamente aquilo que a gente vê o outro fazendo, certo? Então, eu vejo uma pessoa fazendo bem, eu vou olhar para aquela pessoa e falar assim, caramba, esse cara é um bom caráter, olha o que ele faz ali, olha como é que ele cuida do fulano, como é que ele cuida da mãe, como é que ele cuida da família, etc, etc, etc. Certo? Ou, também se ele não faz, olha o que ele está fazendo, cara, destratando ali, você vai, pô, tem algum problema ali. Então, beleza. Então, temos a virtude como formadora do caráter. Só que a virtude é a formadora do bom caráter, certo? Porque nós temos que entender que a virtude tem o seu contrário, que é o vício. Então, se a virtude forma bem um caráter, o vício deforma um caráter, certo? E aí, só fazendo um parênteses bem rápido, né? Já que a gente conversou aqui em algumas lives sobre temperamentos, as virtudes e os vícios são duas coisas que podem atrapalhar a identificação de um temperamento. Porque se é um homem muito virtuoso, ele supera as inclinações do próprio temperamento. E se ele é um homem muito viciado, aquele vício também descaracteriza ele como pessoa. Então, são dois pontos que, por exemplo, fica tão intenso que pode atrapalhar essa identificação. Então, beleza. Então, vamos lá. Virtude é um hábito operativo bom. O que é um hábito? Aquilo que eu faço. Aquilo que eu fiz tantas vezes que hoje eu faço sem precisar pensar. Certo? Então, creio eu que todo mundo aqui tem o hábito de escovar os dentes. Então, a gente acorda, a gente já escova. Sabe aquela ideia de escovar o dente dormindo? Tá? Ela não tá dormindo, mas é porque aquilo já sai automático. A gente não fica pensando assim, calma aí, doutor, fulano, falou para três para baixo, três para cima, opa, alcancei o. Não faz isso. A gente foi, acabou. Certo? Então, aquilo ali virou um hábito. Certo? Então, na perspectiva das virtudes, eu faço aquele bem inúmeras vezes, até o ponto que isso fica natural, certo? É igual, por exemplo, se a gente pensar até na vida espiritual, se a gente pensar em ejaculatórios, às vezes a gente já criou o hábito de determinada ejaculatória. Então, a vida está acontecendo, aí você, pum, já manda uma,
Entende? Ah, Jesus, manso e humilde de coração, fazer nosso coração semelhante ao vosso. Pum, isso já sai natural, é como se fosse o ar que você respira. Porque você começou a fazer tantas vezes. Beleza. Então, um hábito operativo, bom. Hábito, aquilo que eu faço já inúmeras vezes, não preciso muito pensar para fazer. Operativo, operação, eu estou operando, eu estou pegando, eu estou fazendo, eu estou escolhendo, né? Bom, certo. Vamos ao contrário. Sempre quando a gente fala das virtudes, a gente tem que andar junto com o vício. Se a virtude é um hábito operativo bom, o vício é um hábito operativo ruim, certo? Então, da mesma forma que eu posso ter um hábito ali saudável, eu posso acabar tendo um hábito ruim. Então, por exemplo, vamos pegar a ideia do hábito bom. Um cara, ele pode trabalhar tanto a ideia da caridade, que ele pode servir o outro de uma forma natural. Uma vez, padre, eu conheci um franciscano que a gente não podia elogiar nada que ele tinha. Porque na hora ele dava pra você. Entende o ponto? Pô, Frei, camisa bonita. Ele, toma, pra você. Entende o ponto? Porque de alguma forma ele já tá tão habituado com essa perspectiva de dar, da entrega, que ele nem pensa. Assim como nós podemos ter um vício aqui, que é o cara, sei lá, viciado na mentira. O cara já mente. Eu já atendi um paciente que ele era viciado na mentira, que ele falava assim, Rafael, a minha mentira era tão enraizada em mim que eu minto coisas irrelevantes. Tipo, se eu perguntar pra ele assim, quantas horas são agora? Ah, agora no meu relógio tá dando meio-dia e 23. Ele vai falar assim, meio-dia e 22. E ele não fala pra arredondar, porque se ele arredondasse, ele fala assim, meio-dia e 25, né? Mas ele fala 22 não, porque eu quero mentir. Então, olha o nível, entende? Do vício, né? Então, temos a virtude como um hábito operativo bom, que faz o homem bom na medida que ele vai se desenvolvendo. E o vício, que é um hábito operativo ruim, que vai tornando o homem mau. Só que a gente não pode resumir a virtude num ato puramente externo, certo? Porque senão seria tratar o homem como um labrador. Então eu vou pegar a bolinha, joga a bolinha, pega a bolinha, eu dou o biscoitinho, joga a bolinha, traz a bolinha, traz o biscoitinho. E a vida fica sendo resumida assim. Não dá, certo? Não dá. Então a virtude tem um elemento fundamental aqui, que é a ideia dela ser uma disposição interna de querer ser bom. Aqui está o pulo do gato, entendeu? Por que não é uma disposição interna de fazer o bem? Porque o homem mau consegue fazer o bem. Mas o homem mau não quer ser bom. E o homem bom faz o bem, porque quem é bom pratica o bem. Certo? Então, uma disposição interna de querer ser bom. Então, por isso que o virtuoso, ele não foge do sofrimento. Um sofrimento com sentido. Inclusive, tem aí na cruz, né, um homem virtuoso, que sabe, tinha um sofrimento com sentido, então ele não fugia. Porque ele sabe que ele deveria sofrer aquele processo. Certo? Então, beleza. A virtude é uma disposição interna de querer ser bom. Por ter essa disposição interna, eu faço hábito. Eu vou fazendo atos operativos bons até eu transformar aquele ato em hábito. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Quando a pessoa fala assim... uma vez eu estava num colégio, vou pegar esse exemplo do colégio. Eu dei uma palestra no colégio onde eu falei para as mães e para os pais que eles não poderiam educar os filhos deles para fazer o bem. E aí eu falei, fiquei em silêncio para ver se alguém ia tacar a cadeira em mim, né? Óbvio, né? Porque na hora, quando você fala isso, eles ficam impactados. E ele fala, mas como assim? Tal, você tá maluco? Tal. Então, deixa eu te explicar. Se você educa ele para fazer o bem, ele vai fazer diante de uma lei. Que lei é essa? Pode ser a lei do teu castigo, pode ser a lei do seu chinelo. Se você não fazer isso, eu vou te dar uma chinelada. Se você não fizer isso, eu vou cortar a tua internet. Se você não fizer isso, eu vou cortar seu celular. Então, ele vai obedecer. E quando ele não estiver na sua frente, ele vai fazer a disposição interna dele, que pode ser o mal. E quando ele descobre que ele pode fazer, e ele pode fazer a mãe dele não descobrir o que ele fez, aí ele vai aprender a mentir para a mãe. Então, o bem só fica sendo o que é conveniente, de uma certa forma. Então, quando o senhor está no Rio, tem a região dos lagos, certo? No Rio de Janeiro, que no carnaval, né, pega fogo, dizem, né? Não é isso? E o que acontece? Eu morei, não sei se o senhor conhece, eu morei em Itaboraí. Eu sou de Itaboraí, no Rio de Janeiro. E aí, a galera de lá se comportava de março
a dezembro como se fosse anjos. E quando chegava o carnaval, eles se organizavam, né? Tipo, vou me comportar como um anjo, que minha mãe vai deixar eu ir pro carnaval. Aí a mãe deixa, e aí no carnaval, aquele anjo não existe mais, né? Tem um demônio só. Por quê? Porque não tem disposição interna nenhuma. E, Rafael, mas como um adolescente vai ter? Mas eu pergunto o seguinte, como que ele vai ter se você nunca trabalhou isso nele? Se ele tá sempre na lei, entende? Na tua lei. Então, beleza. Se eu começar a esconder de você, ou perceber que eu sou maior de idade, você não tem mais controle de mim. E eu faço o que eu quiser, acabou. Certo? Então, essa disposição interna é vital. Então, vamos andando para a gente entender essa perspectiva da disposição interna nas virtudes, certo? Nós temos que andar naquelas 4 virtudes, certo? As famosas virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Não é isso? Beleza. Só que a gente tem que entender que todas essas virtudes são muito mal interpretadas. A prudência, por exemplo, é terrivelmente interpretada. Por quê? Julgam prudente sendo como medroso. Para o mundo, para a sociedade patológica que nós temos, até porque, abrindo um parênteses, nós não temos uma sociedade estimuladora de virtudes, né? Vale lembrar isso. Acho que todo mundo já concordou com isso. Não temos dúvidas, né? Então, nós temos uma sociedade que estimula uma antiprudência, uma antijustiça, uma antifortaleza e uma antitemperança. Certo? Então, beleza. O prudente para essa sociedade é um medroso, que está sempre evitando as coisas. Não, melhor não, não dá para fazer, vai dar errado e tal. Então, transforma-se o prudente em um medroso passivo diante da vida. Só que se a gente pegar a definição dada pelo próprio Santo Tomás, eu vou até pegar um livrinho aqui só para ler o título dele, para a gente entender uma dinâmica importante. A definição dada por Santo Tomás da prudência é a reta razão aplicada ao agir. Se a gente pensa em reta razão aplicada ao agir, não parece que tem alguém medroso aí, né? Só nessa definição não parece que tem alguém medroso. Por quê? Reta razão aplicada ao agir. Reta razão, eu sei o que eu devo fazer, aplicado ao agir, faço. Só que, beleza, então acabamos de eliminar a ideia da prudência sendo entendida como um medroso, que é o olhar da sociedade. Só que, em alguns meios católicos, eles conseguem vencer essa prudência, mal definida como medroso, mas eles caem em outro problema, que é achar que a prudência é a virtude do controle e do perfeccionismo. Que também não faz parte. A prudência tem eu não lembro agora, posso estar errado, mas eu acho que é o próprio Echevarria que ele fala o seguinte: uma vida autenticamente humana dentro da virtude da prudência é uma vida de incerteza. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Então a prudência não é uma tentativa de descobrir tudo que vai acontecer daqui para frente. É a reta razão aplicada ao agir. Só que as luzes da nossa razão não são perfeitas. Porque aqui não somos perfeitos, aqui temos limitações. Então, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito porque eu enxergo dentro do que eu melhor enxergo, entende? É como se, olha, a disposição que tem para mim é isso aqui. Então, eu vou fazer o que é para ser feito dentro do que eu consigo visualizar. Ah, Rafael, mas se errar? Mas se você errar, a virtude da prudência não acaba ali. A virtude da prudência é fazer. Então, agora é prudente você pedir desculpa e se corrigir. Aí que tem um problema desse pessoal que quer o controle. No final das contas, esse controle esconde um orgulho de não querer se desculpar e se corrigir. Entende? Então, olha como é que eles relacionam, de uma certa forma, prudência com orgulho. E não faz o mínimo sentido. Não faz. Porque o homem prudente é o homem que vai buscar o certo. Se ele errar, ele se desculpa. Olha, eu pensei que estava errado, acabei fazendo isso aqui. Desculpa, quero corrigir aqui o que eu puder fazer para corrigir, está corrigido. Entende? Então existe uma limitação. E outro ponto, a prudência é uma virtude anti-terceirização, podemos dizer assim. O que é o seguinte? Padre, escolhe para mim. Rafael, psicólogo, escolhe para mim. Mãe, escolhe para mim. Não dá. A virtude da prudência dá ao homem a ideia de que a responsabilidade da vida dele é dele. Ele precisa escolher. Entende? É claro que podemos ter conselhos, isso é óbvio que tem, amigos, enfim. A gente pode ter conselhos, é um fato. Mas a escolha é minha, é tua, é de quem? Da Cacá Perdigão que está aqui, é do Bruno que está comentando. A gente tem as nossas próprias escolhas. Por isso que a gente pode pensar na ideia da virtude da prudência
outro ponto importante também da virtude da prudência é o anti-manual. Por quê? Se ela fala que você tem que agir dentro das suas circunstâncias, como é que eu vou fazer um manual de perfeita regra de todas as escolhas? Entende? Vou dar um exemplo clássico. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, Rafael, meu chefe gritou comigo. Eu respondo ou não? Depende. Ele gritou por quê? Você errou? Ele gritou do nada? Entende? Eu preciso entender o contexto. Como é que eu vou escrever um livro que o livro vai ser a prudência e depende do resto, entende? Não faz sentido. Então, eu tenho que entender que não vai existir um manual perfeito para todas as escolhas, porque a nossa vida é dinâmica, certo? A minha vida é minha, tu é tu, enfim. E aí vai ter a dinâmica do tabuleiro de xadrez. Qual é a dinâmica do tabuleiro de xadrez? Se eu perguntar para você qual é a melhor jogada do mundo do xadrez, não sei. Eu perguntei isso para um paciente e ele falou assim, o checkmate. Falei, ok, tudo bem, você passou dessa fase. Que não precisa, a ideia não é nem ser o checkmate, mas ok. Aí se eu perguntar qual é o melhor checkmate do mundo, não tem. Por que não tem? Porque depende do tabuleiro. Como é que tá o jogo? É aí que a virtude da prudência vai entrar pra gente. A gente vai ter que olhar o nosso tabuleiro. Como é que tá o nosso tabuleiro de xadrez na nossa vida? Ah, tá sim. Então, a escolha tem que ser essa aqui. Entende? Então, é essa a dinâmica. Por isso que é uma autorresponsabilidade que a prudência tem. Não de tentar controlar tudo, mas de fazer o que tem que ser feito. Então, se eu percebo que hoje eu tenho que fazer tal coisa, eu já entendi, está dentro do meu contexto, eu vou lá e vou fazer. Rafael, mas eu errei, acabei me equivocando. Eu vou lá e vou me corrigir. Certo? Não é à toa que a prudência é entendida por muitos autores, como, inclusive o próprio Santo Tomás, né, como rainha das virtudes. Né? Então, podemos falar uma coisa bem básica aqui. Por isso que a gente está perdendo tempo na prudência. Não tem como ser justo, forte ou temperante sem prudência. Uhum. Porque se a prudência é o que me dá a luz da razão para eu escolher o que tem que ser escolhido, sem a prudência, eu posso estar provocando uma injustiça, porque eu estou fazendo um ato com a pessoa errada. Né? É como se alguém tivesse passado o mal e eu corrigir com a outra pessoa. Entende? Uhum. Né? Eu fiz com a pessoa errada. Eu não vou ser forte porque eu vou resistir a algo errado, não ao bem. Entende? Eu não vou ser temperante porque eu não vou conseguir equilibrar nada, nem sei por que eu tenho que me equilibrar. Certo? Então a prudência vem como esse caminho importante para a gente dar necessariamente o primeiro passo das coisas. Tá? Então, prudência, reta, razão, agir dentro da imperfeição que nós temos aqui, das limitações que eu tenho aqui. Então, a prudência, você tem... Rafael, em duas palavrinhas, como que a gente pode pensar assim na prudência, né? A prudência tem que estar vinculada com a humildade. Porque eu não luto para ter razão na prudência. Outro problema que as pessoas também caem. Inclusive, eu tenho um texto meu que é isso, você não tem que ter razão. A prudência é a luta pela a aplicação da verdade. Então, se eu aplico essa verdade de um modo equivocado, porque não é só falar a verdade, tem que saber falar, não é isso? Uhum. Eu, com a prudência, volto a me corrigir. Entende? Volto a me corrigir. Então, é claro que eu não vou entrar aqui nas partes integrais da virtude da prudência, que tem a razão, que tem a memória. A memória é um auxílio da prudência. Porque a memória de um acontecimento passado me dá a experiência para eu não repetir. Exato. Certo? Tem uma parte integral da virtude da prudência que eu quero comentar que é muito, muito boa, que é uma parte chamada providência. Que é uma parte integral da virtude da prudência. O que é? Eu vou investigar a finalidade da minha vida, qual é o meu fim, eu vou perceber se os meus atos condizem com o fim e vou organizar os meios para que a partir de agora os meus meios sejam condizem a esse fim que eu quero buscar. Então não é à toa que quando a gente vai falar da providência, né? Deve falar, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. O que a gente fala? Estou falando de algo para frente, né? Não faltará, estou falando de futuro. Né? Uhum. Então, essa dimensão da prudência é uma organização para agir. Continuando na prudência, rapidamente, né? A prudência tem umas partes integrais voltadas ao meio social. Tem uma parte da prudência voltada para o meio social, que é uma parte chamada econômica. Que é o seguinte, quando eu sou responsável por uma família, eu tenho que juntar as riquezas para bem organizar esta família, economicamente. Virtude da prudência. Entende? Eu não posso... Uma vez chegou uma paciente falou para mim, pô,
minha casa tá caindo, o teto, vazando água para dentro, meu marido comprou uma caixa de R$ 1.000 de charuto. Faltou prudência. Entende? O teto tá caindo, ele comprou R$ 1.000 de charuto, poderia consertar o teto. Não é isso? Então, a virtude da prudência vem como uma reflexão realista do que eu devo fazer e não do que eu quero fazer. Porque de repente eu quero nada com nada. É isso? Certo. Vamos para a próxima. Virtude da justiça. A justiça também entra numa interpretação problemática. Por quê? Ô, Pode doutor, falar. essa questão da prudência, por exemplo, assim, você falou alguma coisa da questão da humildade, né? Porque para ser prudente, a pessoa tem, no Tem que mínimo, tem que ter reconhecer, humildade. para ela poder se corrigir, né? Caso seja necessário. O vício que mais prejudica a desenvolver a prudência seria qual? A soberba? A soberba. Não, para Santo Tomás e Adolf Adler, que é um psiquiatra, eles se assemelham muito na ideia da patologia central do homem ser a soberba. E o Adler não tem uma relação necessariamente com o catolicismo, entendeu? Sim. Então, por quê? Porque a soberba, eu não me corrijo. Porque eu não tenho que corrigir. Eu tô certo. Por isso que eu falei do meu texto que você não tem que ter razão. Porque o soberbo, ele acha que ele tem razão. Em tudo. Entende? Então, a soberba, ela, em vez de jogar o homem para cima, ele tá em pé. Mas ele acha que ele tá em pé. Só que ele tá de cabeça para baixo, entende? Então ele vai descendo, ele vai afundando num penhasco, entende? Ele vai caindo. Então, se eu não tenho a prudência de escolher o que eu tenho que escolher, porque às vezes escolher o que eu devo escolher é o seguinte, eu vou ficar sem. É igual, por exemplo, um erro de prudência hoje que tem. Quando a pessoa doa, vamos pegar a ideia de doar roupa. A pessoa olha pro armário e fala assim, essa eu não gosto, essa tá velha, essa tá rasgada, vou doar essa. Ah, que bonito, né? Você tá doando só o que você não gosta. Entende? Não tem nada. A prudência, quando a gente vai pensar junto com a humildade, não, essa aqui eu gosto, mas eu não tô usando. Essa aqui eu poderia deixar aqui. Então eu vou dar aquilo. Porque dá o quê? Qual o ponto? A pessoa quer dar sem perder. Entende? Só que é bom a gente dar e perder. Sabe? Tem um pacote de biscoito aqui, me dá um. Não, porque eu vou ficar sem. Não, pode pegar aí, come aí quando você quiser. Mas você vai ficar sem, Rafael. É exatamente isso. Eu vou ficar sem. Tem que saber lidar com essa dinâmica. Entende? Então é muito fácil eu pegar e doar. Não, vou doar isso aqui que eu não gosto dessa porcaria aqui. Entende? Aí você vai chegar em frente à pessoa e falar assim, não, tô doando assim, esse casaco é maravilhoso. Entende? Tá mentindo aí. Entende? Tá mentindo. Então, assim, a prudência é algo que eu tenho que obedecer. No final das contas, o homem precisa se curvar à verdade. Entende o ponto? Então, quando a gente pensa em virtude da prudência, não sou eu que criei, pô. Eu tenho que obedecer, eu tenho que participar dela. Por isso que quando eu penso até a definição de verdade lá de Santo Tomás, a adequação do intelecto à coisa, é isso. Eu tenho que me adequar à virtude. A virtude não se adequa a mim, pô. Entende? Então, eu tenho que dar, e esse dar eu vou perceber que eu vou perder materialmente algo. Materialmente. Espiritualmente, por exemplo, perde nada. Você ganha. Você ganha mais do que o outro. Está recebendo materialmente, inclusive. Né? Então, é essa a dimensão. A soberba atrapalha todos. Todos. Não tem virtude que consiga... Por isso que é um ponto importante, que é um equívoco a gente achar que a virtude vai gerar no homem uma frustração, porque ele não vai chegar até lá, ou a virtude vai gerar uma soberba, porque ele vai se achar virtuoso. Não. Se o fruto da virtude é frustração ou soberba, não estamos falando de virtude. Certo? Estamos falando de qualquer outra coisa. Claro, nós temos que entender o nosso tamanho. Como eu sempre falo, ninguém dorme Nietzsche e acorda São Francisco de Assis. Não é isso? Nem o São Francisco de Assis acordou no outro dia São Francisco de Assis. Né? Então, é uma construção. Então, eu tenho que entender necessariamente o estado onde eu estou, o tamanho que eu estou para eu subir o degrauzinho da vida. Cada degrau tem sua importância. Entende? Então, esse é um ponto fundamental. A soberba vai lutar para ter razão. Só que o homem precisa ter verdade. Ok? Certo? Podemos passar para a próxima? Para a justiça? Então, a justiça tem um problema de interpretação porque limita-se a justiça ao aspecto material. Então, se eu dou de comer a quem tem fome, se eu dou dinheiro para mendigo, se eu dou roupa para asilo, se eu dou fralda para orfanato, eu sou justo. Só que um político corrupto consegue fazer a mesma coisa, né? E ninguém chama ele de homem justo, né? Por quê? Lembra da disposição interna? Não podemos esquecer da disposição interna. Na justiça, então, em todas as virtudes ela vai estar inserida, mas na justiça fica mais claro da gente entender. Por quê?
Vamos pegar a definição de justiça. Só justiça, certo? Dar ao outro o que é do outro. Então, essa caneta aqui... Pô, essa caneta é tua, padre. Pô, beleza, toma, é tua. Beleza. Só que eu posso dar essa caneta pro Senhor falando assim, pô, queria que ele esquecesse essa caneta, gostei muito. Se ele esquecer, nem vou falar. Mas já que ele lembrou, nada. Então, assim, disposição interna que eu tenho aqui, nenhuma, certo? Porque eu não quero dar pra você. Mas eu dei, porque... Enfim. Então, justiça, dar ao outro o que é do outro. Agora que o bicho pega. Virtude da justiça, dar ao outro o que é do outro e amar dar ao outro porque é dele e não meu. Então eu tenho que amar a justiça acontecendo. Aí um político corrupto não consegue entrar. Porque quando ele faz um ato de justiça, porque quando ele vai doar, ele está fazendo um ato de justiça de fato. Mas a disposição interna dele está onde? Ah não, calma aí, tá filmando? Quando for para filmar, me avisa que eu entrego, entende? Ah, tá pro Instagram? Entende? Ah, então beleza. Ah, porque eu vou fazer isso aqui, porque fazendo isso é uma forma de comprar votos daquele lugar ali. E beleza, vou alcançar meu plano de poder. Por isso que uma criança, né, antes da idade da razão, ela não tem como ter virtude da justiça. Vamos imaginar João e Felipe. João tá com a caneta do Felipe. Aí a mãe do João fala, João, devolve a caneta do teu irmão. Aí ele fala, não. Devolve. Ele fala, não, não quero devolver. E aí, ela fala assim, João, se você não devolver a caneta do teu irmão, você vai ficar de castigo. Vai ficar 3 horas sentado olhando pra parede. Aí ele vai lá, vai fazer a pior cara do mundo, né, que a criança consegue fazer aquela expressão assim, de raiva imensa. Vai dar a caneta pro Felipe, mas vai dar daquele jeito, né? Pode pegar, né? Vai segurar como se tivesse que quebrar a caneta no meio, né? Ele fez um ato justo? Sim, ele devolveu. Virtude da justiça entra aí? Não. Porque a disposição interna dele, ele mataria a mãe, o irmão, ele mataria todo mundo se ele pudesse, né? Então a disposição interna é essa, de eu ver a virtude, a justiça, poder fazer a justiça e aquilo me alegrar de alguma forma. Então, por exemplo, mas dar esmola é ruim? Eu falei que é ruim. Mas você consegue dar esmola para mendigo com a soberba terrível. E aí onde eu quero chegar? Eu estava até comentando isso no curso que eu dei, né? Quando você olha para o mendigo, ele está sentado na rua, com a mão esticada, ou quando alguém passa na frente dele, ele pede. Isso não é fácil para ele. Porque isso não é fácil para nenhum ser humano adulto. Fala assim, cara, eu não tenho nada. Eu vou ter que ficar pedindo. Eu vou ter que ficar implorando para alguém. E quando o cara olha para a virtude com a virtude, não. Quando o cara olha com a soberba, ele olha para aquele mendigo desprezando e toma isso aqui mesmo, porque só isso aqui que você merece, tal, tal, tal. Se a gente pensar na virtude da justiça, a gente vai olhar para aquele mendigo e vai falar assim, será que eu tinha... Será que se fosse o meu caso, eu teria um mínimo de sanidade para conseguir fazer aquilo ali? Porque a gente nunca se colocou no lugar dele. Porque a gente pensa assim, se colocar no lugar dele sentado pedindo dinheiro. Não é esse o ponto. Você se colocar no lugar do mendigo, é você não ter nada além da rua. Você já pensou em viver uma vida assim? Você já parou pra pensar na sua vida desse tipo? Você acha que você teria capacidade psicológica de aguentar? Porque de uma certa forma ele tá aguentando. Ele tá pedindo. Entende? Então, quando o mendigo vem até mim e eu posso dar a ele R$ 1, R$ 2, R$ 5. Ele tá com fome, vou pagar um almoço, vou dar uma quentinha para ele. Então, o processo aqui que a gente vai ter que ter em mente é o seguinte, poxa, que bom que eu posso fazer isso aqui. Entendendo que são dinâmicas individuais, inclusive. Eu não preciso ter um grupo comigo. Entende? Então esse é um ponto importante. Ó, só uma pergunta rápida que a Iria botou aqui, né? Mas é melhor dar esmola mesmo sem ter a reta justiça e ir trabalhando isso na gente? Claro. Porque materialmente, ele precisa daquilo. Entende? E materialmente, ele ganha. Em termos de... Já o cara soberbo, que não quer lutar contra a soberba, ele tá perdendo. Porque ele tá alimentando mais a soberba dele. Mas materialmente ele tá ajudando alguém. Entende? Ele tá ajudando alguém. É a dinâmica do bem fora da reta ordem. Entende? Ele dá um bem, mas tá tão fora da reta ordem que a coisa desanda do caminho. Então, é claro que para quem tá lutando pelas virtudes, ele pode dar uma esmola pro mendigo e ficar meio mal ainda. Mas ele vai enfrentar aquele sentimento dele e vai dar aquela esmola da melhor forma possível. Entende? Da melhor forma possível. Vai sorrir, vai perguntar como é que tá tudo bem? E aí, bom trabalho, bom dia, entende? Você vai ter que falar alguma coisa nesse processo. O ato de justiça, apesar de repente a pessoa não ter uma disposição interna saudável ainda, mas o ato da justiça é um ato. Então aquele mendigo que precisava de R$ 10 e o cara deu 50 de uma forma soberba, ele vai conseguir desfrutar dos R$ 50.
Entende? E o mendigo provavelmente vai agradecer. Obrigado. E o cara vai se achar muito maior do que ele é. Entende? Ele vai dar ao... Ele não vai conseguir tirar todos os frutos que a virtude da justiça poderia dar a ele. Mas, materialmente, o mendigo conseguiu, de repente, sobreviver ali 2, 3 dias. Por exemplo, com 50 reais. Né? Certo? Então, a gente tem que pensar... Doutor Rafael, e Jesus parece que ele queria preservar o homem mesmo da soberba quando ele fala da esmola, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita, né? Sim. Então, por isso que eu falei dessa ideia da justiça ser feita de um modo até anônimo. Entende? É bom ter anônimo também, esse ponto. Claro que aí vem a virtude da prudência, para entender se eu tenho que colocar minha cara ou se não. Eu não preciso botar minha cara agora. É melhor ser anônimo. Aí vem a prudência, que tem para fazer o que tem que ser feito. E um ponto importante, agora saindo da ideia do mendigo, pensando para quem está dentro de casa, por exemplo, tem família, porque a gente tem a virtude da justiça também servir aqueles que estão dentro da nossa casa. Porque também não adianta, eu sou caridoso só da porta para fora, né? Da porta para dentro eu sou o carrasco, também não vale. Eu tenho um texto meu que é o Amor Anônimo, o título dele. Que é a gente pegar, né, essa dinâmica da justiça, por exemplo. Vamos dar um exemplo do jantar. Vou dar um exemplo meu. Quando eu tenho tempo, eu faço jantar aqui, com minha esposa. Então, beleza. O que ela quer comer? Ela quer comer tal coisa. Beleza. Vamos dizer que ela quer comer salmão. Aí, beleza, vou preparar o salmão. Aí eu vou lá, preparo, tá. Eu vou colocar no prato dela o melhor prato que eu consigo colocar para servi-la. Então eu vou pegar o melhor prato que eu tenho, eu vou botar o salmão, eu vou pegar o arroz, vou botar em bloquinho, sabe aquele arroz redondinho, entende? Eu vou distribuir, vai ser como uma, eu até brinco com ela, pode tirar foto aí antes de comer porque tá bonito. Então, por quê? Porque eu vou dar o melhor que eu posso fazer para ela. Ah, o talher aqui, eu peguei um talher que é o branco antigo e tem o de madeira que é o novo. O de madeira vai para ela. Sem precisar de um reconhecimento. Entende o ponto? Por isso que eu falei do amor anônimo. É claro que quando eu falo da comida ali, ela vai identificar. Poxa, ficou gostoso. Mas a do talher, talvez ela não identifique. Entende? Do talher, ela não vai pensar. Ah, tem 2 copos. Esse copo tá mais bonito. Eu dou o mais bonito pro outro. Sem falar pro outro que você deu. Você só deixou comigo. Entende o ponto? Isso também entra para nós. Uma mãe tem que fazer isso, vai aprender isso na marra, muitas das vezes, né? Com o filho, né? Eu vou dar o melhor a ele, ele não vai reconhecer. E aí, mas eu quero que ele reconheça. Né? Então você não quer fazer o bem, você quer o reconhecimento. Entende? E aí vira um problema. Então essa justiça também se relaciona, né, nessa movimentação de dar ao outro o que eu tenho que dar a ele. E amar fazer isso. Então quando eu começo a perceber que dentro da casa eu posso dar, por exemplo, vamos pensar, tenho meio copo de suco. É do outro, não meu. Entende? Ah, mas eu vou dar pro outro e vou ficar reclamando que eu tenho suco. Não. Já enchi meu copo de água e eu bebo água. Entende? Eu tava esses dias com as minhas sobrinhas e eu falei e tinha uma lata de coca. Tinha 2 sobrinhas, tava eu, minhas 2 sobrinhas, minha esposa, a gente ia almoçar. Aí uma das sobrinhas falou assim, eu quero a coca. Aí ela falou. Eu falei, você quer muita coca? Ela falou, quero, tia. Aí eu falei pra ela assim, quanto que você ama tua tia? Aí ela falou assim, eu amo muito minha tia. Eu falei, tá. Você daria a coca pra tua tia porque você ama ela? Daria. Eu falei, quando você ama Deus? Ah, eu amo a Deus. Você daria a coca pra tua tia porque fazer o bem ao outro agrada a Deus? Ah, daria. Ah, então você vai lá dar pra ela. Aí ela foi e empurrou a latinha, né? Assim, botou a latinha na frente da tia dela. Eu falei, não. Você vai abrir a latinha e vai servir pra você fazer o movimento completo. E acabou, ela serviu e ela não ficou olhando a coca, ela foi beber o suco dela e tava tudo certo. Entende o ponto? Então, assim, são essas dimensões que a gente tem no dia a dia. Às vezes, dentro da nossa casa, precisa desse ato. E a gente ignora. Certo? Então, a virtude da justiça tem que se alegrar com o ato acontecendo, entende? Transbordar, né, dessa virtude, dessa possibilidade de ser justo acontecer. Isso é um ponto importante. Certo? Quer fazer uma pergunta na justiça ou a gente Não, pode perfeito. seguir? Tá. Perfeito. Eu não sei se o senhor começou meio-dia em ponto, porque se começou a gente vai ter que voltar para terminar. Eu não sei se vai dar... Já passou 44. Ah, tá bom. Temos 16 minutos ali. Ok, vamos lá. Fortaleza. A virtude da fortaleza também é mal compreendida. Por quê? Porque jogam para o fim da fortaleza, para a finalidade da fortaleza, o sofrimento. Se a finalidade da fortaleza fosse sofrimento, teríamos que ser todos masoquistas. Né? É o sofrimento todo sofrimento ali. É um prazer no sofrer.
né? E, de novo, atrás de você, Jesus crucificado não estava pelo sofrimento. Entende? Não é à toa que chama de paixão, né? Um ato do amor ali. Não fala assim, o sofrimento pelo sofrimento. Entende? Ele não estava ali para testar quanto que ele sofria. Ele estava testando quanto ele amava. Né? Então, a finalidade da fortaleza é a realização de algo difícil de se alcançar. Então, eu não preciso ter virtude da fortaleza para pegar minha caneta. Inclusive, já peguei, né? Já está na minha mão. Então, a fortaleza vai versar sobre coisas difíceis de ser alcançadas mesmo. E onde está o sofrimento, Rafael? O sofrimento eu vou ter que suportar no meio do caminho para alcançar esse bem, que é difícil mesmo. Certo? Então, o sofrimento na virtude da fortaleza não é fim, é meio. Então, não é toa. Estou numa faculdade, são 10 períodos, já faltou no quinto, está terrível esse quinto período. O que eu vou falar? Ué, não é um bem difícil de se alcançar, você vai ter que suportar isso aqui agora. Ah, eu tô com meu filho aqui, mas educá-lo é difícil pra caramba. É, exatamente. Você falou uma palavra, você falou uma verdade. É um meio que é difícil para um fim que é difícil de se alcançar e que precisa sofrer de uma certa forma. Certo? Então, a virtude da fortaleza traz essa dimensão. Se a gente pensar nessa perspectiva, a virtude da fortaleza é muito mais uma virtude de resistência do que uma virtude de ataque. Ela também ataca. Ela tem um ataque moderado. Certo? E ela é importante ter um ataque moderado, porque hoje em dia tem um monte de gente que tem a valentia neurótica da internet. Entende? O cara é um valentão absolutamente neurótico. Né? Fala um monte de coisa, xinga um monte de coisa, defende mal pra caramba as coisas e acha que é forte por conta disso. Né? Então, a virtude da fortaleza é um ataque moderado. Aí lembra, como é que eu vou ter um ataque moderado sem a prudência? Né? Como é que eu vou resistir ao mal para alcançar um bem difícil se eu não tenho a prudência? Certo? Então, voltamos à ideia da prudência. Então, se a gente pegar uma imagem, vamos pensar num castelo. Em volta do castelo tem uma fortaleza. Essa fortaleza em volta do castelo não ataca ninguém, né? Ela resiste em pé à tentativa do ataque dos invasores. Certo? Então, a gente tem que pegar muito a ideia da fortaleza, né, como uma virtude que busca alcançar um bem difícil, um bem árduo. Certo? Então, esse é um ponto importante. Tá? O sofrimento, ele pode aparecer no meio, já que é algo difícil. Santa Teresa falava, é justo que muito vale e muito custe, não é isso? Então, se vale muito, aquilo vai custar alguma coisa. Certo? Então, a fortaleza vai versar sobre esse ponto. Por isso que eu tenho que saber o que é difícil que eu estou querendo buscar, né? E se eu desisto, você não vai conseguir mesmo, porque custa mesmo. Vai custar. Né? Se a gente pensar assim, eu tenho que estudar. Para você estudar e aprender algo, você vai ter que dedicar tempo, dinheiro e energia física. Custa essas coisas. Ah, mas eu não quero. É igual uma vez eu estava fazendo um curso e a pessoa falou, você vai traduzir o livro pra gente? Eu falei, claro que não, o livro tem 800 páginas. Vocês que aprendam espanhol. Ah, não, então pra mim não interessa. Eu falei, pô, se você não quer aprender minimamente ler um espanhol porque você acha que é difícil, então você não está disposto a alcançar um bem. Esse bem, que era o bem de aprender um determinado conteúdo. Então, a fortaleza nos dá essa força para resistir. Certo? Se a gente pensar nos mártires, é isso. Eles não estão lá pelo sofrimento. Eles estão lá para algo maior. O martírio é um meio naquele contexto ali. Certo? Ok? Podemos passar para a próxima? Podemos. Temperança. Temperança versa sobre os apetites da sobrevivência da espécie. Como assim, Rafael? Alimentação e apetite sexual. Que dentro da psicologia tomista são duas forças potentes. Certo? Então, nós temos que ter isso em mente. Temos duas potências que é da sobrevivência, comer e o relacionamento sexual, que vai fazer a perpetuação da espécie, certo? Só que a virtude da temperança, ela tem um equilíbrio das nossas emoções. E aí, a gente tem que entender o seguinte, Rafael, qual a ligação que tem entre o equilíbrio das emoções e esses dois apetites? Tem, vamos lá. Não tem gente que, quando tá triste, come além do normal? Não tem gente quando tá feliz, bebe além do normal? Não tem gente quando tá carente, não se envolve em relações sexuais absolutamente desordenadas? A parte emocional tá desregulada. E aí, Compulsão, né? compulsão, né? Ou a bulimia, entende? Então tem uma parte emocional que tá torta de alguma forma e vai desencadear esses dois apetites que são fortes dentro do homem, tá? Então, se a gente pensar em temperança, a gente lembra de quê? Tempero.
O tempero não é muito nem pouco. Não é uma comida sem sal, mas também não é uma comida salgada. Então é um meio. Né? Não é à toa que lá em Aristóteles ele fala que a virtude está no meio. Só que a gente tem que entender o meio. Deixa eu pegar minhas canetas aqui para exemplificar. A gente tem que entender o meio não como esse meio aqui assim, certo? Onde aqui está a virtude, aqui tem um vício por excesso e aqui tem um vício por escassez, certo? Então aqui tem tudo, aqui tem nada, né? Porque dá a impressão, se ficar assim, que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Só que se a gente pensar na ideia da virtude sendo assim, então a virtude é o pico, é o cume, e no lado tem um abismo da escassez, no outro lado o abismo do excesso, certo? Então a temperança, ela vem para equilibrar esse estado emocional para que eu não seja vencido por um desses dois impulsos. Então eu vou me controlar de forma temperante nas minhas relações. Sabe quando a pessoa fala assim, falei demais. É uma mistura de falta de prudência e falta de temperança. Porque ela não deveria ter falado tudo aquilo que ela falou. Ela deveria ter segurado. Então a temperança vem para dar esse equilíbrio. Eu preciso desse equilíbrio para eu me relacionar. Não é à toa que uma virtude ligada à temperança é a castidade, por exemplo. Né? Um vício contrário, por exemplo, à virtude da temperança, que é claro que pode ter um pedaço ligado aos outros, mas a vingança. Porque eu estimulo um excesso, uma emoção de forma muito grande que eu perco o tempero. Então agora eu vou me vingar. Entende? Já que eu sofri isso aqui, agora eu vou me vingar necessariamente. Certo? Então vira essa problemática. Se a gente pensar, por exemplo, 3 exercícios que os monges faziam que servem perfeitamente para a gente usar dentro do consultório. Silêncio, jejum e castidade. Exercício da temperança. Saber ficar quieto, saber se alimentar direito e não se integrar, se entregar necessariamente aos impulsos sexuais. Né? Desordenados, obviamente. Então, esse é um ponto absolutamente de equilíbrio aqui. Então, a gente vai ter que buscar. É claro que, como eu falei, dá para a gente falar aqui horas e horas das partes integrais das virtudes que eles vão abrir mais ainda o campo. Né? O que seria a castidade? O que seria esse silêncio? O que seria esse jejum? O que seria a memória? Por exemplo, na virtude da prudência, o que seria a sagacidade? Né? Enfim, todas as virtudes têm suas partes integrais. Mas no básico aqui, entraria exatamente essa dinâmica: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Na medida que eu percebo que eu tenho que me investigar internamente, que eu preciso ser bom, eu vou começar a aplicar na minha vida atos virtuosos, enfrentando a mim mesmo. Então, o sentimento de falsidade por fazer um ato de virtude não é uma coisa normal, até porque você está viciado há tanto tempo. Quando você pinga, tipo, imagina você com 30 anos só bebendo água suja. Quando você bebe uma água limpa, é estranho para você. Mas ela está limpa. É a água mais limpa do mundo. Então, você está sujo das virtudes. Quando você pinga uma gota você está sujo pelos vícios. Quando você pinga uma gota das virtudes, vai ser estranho para você. Porque você não está acostumado com isso. Sabe aquela ideia que no sonho de Dom Bosco, quando ele vai falar da luz do céu, que é uma luz que ele nunca viu, que chega a incomodar, né? Porque ele não está acostumado com aquele tipo de luz. Né? Então, nós temos que nos acostumar. E nisso é em ato, onde eu vou forçando mesmo, entende? Eu vou forçando. Por quê? Porque eu sei que eu devo ser bom. Então eu vou me enfrentar. É a dinâmica de enfrentar o homem velho, de enfrentar os principais vícios, etc, etc, etc. As virtudes, o caminho da virtude, a jornada da virtude, é a jornada do sangue, suor e lágrimas. Sangue para eu sofrer pelo que vale a pena sofrer, suor para eu ir mais além do que eu vou normalmente, e as lágrimas, seja as lágrimas das quedas, porque a gente não queria cair, a gente caiu, e seja as lágrimas da alegria de conseguir. Quando a gente olha para trás e fala, caramba, eu consegui. Isso também nos traz lágrimas aos olhos. Né? Então, é uma dinâmica viva, dinâmica de esforço, mas tudo isso envolve o amor. Entende? Eu pratico a virtude, luto para ser bom, porque eu amo. Entende? Então, eu amo aquele que me criou, amo o próximo, amo a mim. Entende? Então, eu preciso me enfrentar. Não vou entrar nesse mérito agora, mas enfim, existe um amor próprio ordenado, que a gente pode falar um dia dele, mas que entra nesse ponto, né? Por amar a mim, eu preciso ser bom. Entende? Fantástico, fantástico, doutor. Certo? Muito bom. Não sei como é que tá o tempo aí, então, só para eu... Também queria ver. Tá. 54 minutos. Não, dá para fazer mais uma palestra agora. Eu vou fazer. Eu tenho uma pergunta, doutor. Se fala muito, a questão de que adquirir virtudes
nesse desejo de adquirir virtude, não se... É um perigo, às vezes, querer trabalhar apenas combatendo os vícios. Uhum. Que, na verdade, eu já ouvi falar que o correto seria melhor você procurar desenvolver as virtudes que contrapõem o teu vício do que propriamente você ficar voltado aos vícios e fugindo deles, porque senão você fica hipnotizado, né, por ele. Eu tava falando com um paciente ontem, né? Ele falou assim, Rafael, não dá para eu ficar só fugindo, porque se eu só fugir, como que eu vou necessariamente aprender a combater? Então, assim, quando eu tenho um vício, eu tenho que entender minimamente a estrutura dele. Quando que ele vem, como é que eu caio, etc, etc. Mas, por amor, eu tenho que identificar a virtude específica. Não tem como. Eu vou ter que trabalhar com a virtude. Por quê? Trabalhar com a virtude contrária é absolutamente eu já atacar esse vício. Só que eu não fico hipnotizado. Exatamente. Eu não fico olhando para aquele vício e falo assim, olha só o vício, eu tô caindo, caí. Porque quando você tá muito... Porque a gente tem que lembrar assim, é vício. Não é um ato ruim. Um ato vicioso é uma coisa. Um vício já virou um hábito. Então, quando eu tô olhando pro meu vício e falando assim, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer e cair. Porque eu não tenho estrutura para vencer ainda. Então eu viro para um outro lado. Opa, virtude, essa aqui. Ah, é prudência, beleza, vamos trabalhar aqui a prudência. Aí começa ato, até uma hora que eu consigo olhar para aquele vício sem ficar hipnotizado. Uhum. Entende? Aí um ponto. Só que no primeiro momento, quando a gente fala de vício, não dá para você olhar. Entende? Porque para quem tá viciado, olhou, caiu. Entende? Olhou, caiu. É a mesma dinâmica do ar, entende? O cara, ele tem que, corta tudo. Porque se você se relacionar com álcool hoje, você cai. Se você falar a palavra álcool, é capaz de você cair. Porque você já tá viciado naquilo. Então você vai trabalhar o oposto até uma hora que você vai olhar para o álcool, para a cerveja, enfim, e você vai conseguir se relacionar. Se relacionar não é necessariamente beber socialmente. Pode ser assim. Quer? Não. Entende? E você vai conseguir ter essa temperança aí. Sim. Entende? Então é essa dimensão ali importante. Então é importante identificar os vícios, mas eu não posso ficar olhando o vício como se eu tivesse que fazer um quadro dele, entende? Pintar um quadro dele. Não. Eu olho para o vício, identifico como ele aparece, onde ele me leva, os frutos negativos, e já vou automaticamente olhar para o lado positivo, que é o lado da virtude, para onde eu tenho que andar e estar disposto ao sangue, suor e lágrimas, porque vencer um vício dói. Esse é um ponto importante. Só que o fato dele doer não quer dizer que o vício seja a sua essência. Nada disso. Esquece essa ideia. Ah, porque esse vício sou eu por essência. Não, você só fez por muito tempo, você não lembra como é a sua vida sem ele, então você chama ele de essência. Né? Isso é só uma mentira que você acreditou. Né? Então é essa a dinâmica, certo? Certo. Veja, eu queria falar para o pessoal aí que o feed do Dr. Rafael é cheio de textos, assim, muito inspiradores, né? Às vezes você vê lá só saindo agora, eu vou postar um. O de hoje é começar, continuar e terminar. Que é, inclusive, uma parte que Santo Tomás usa na oração antes do estudo, né? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Olha, valia muito a pena se você, de repente, botasse na tua disciplina aí, ó, acordou, vai fazer a tua oração inicial, faz uma leitura desse texto, porque é muito inspirador e te abre a tua alma também, até para você saber o que pedir, o que refletir a Deus, enfim. Então, fantástico. E o doutor Rafael oferece alguns cursos, inclusive há pouco tempo você deu um curso sobre virtude, né, doutor? Dei um curso sobre virtude ao vivo, ele está fechado, então não tem a próxima turma, mas na minha bio tem um curso muito interessante que eu gravei, que é a Psicologia do Homem Fraco, que é justamente a falta da virtude e fortaleza na masculinidade. Então tem um curso, tem uma aula de 3 horas, que é um comentário que eu vou fazendo sobre um texto. Tem 5 lives sobre o assunto. Tem um e-book que eu falo da masculinidade e as virtudes. Então, esse texto não está no Instagram, só está nesse curso. E tem todas as lives resumidas em PDF também. Então, é um curso que vale muito a pena, está na minha bio lá. Né? E é um curso muito legal. Não é só para homem, inclusive tem mais mulheres assistindo o curso que homens, inclusive. Né? Porque é um processo de conhecimento. Então, vale a pena a gente entrar ali. Então, vai ter o homem fraco, é um homem está muito preocupado com o que o outro está pensando nele. Enfim, tem lá, é um curso incrível. Tem muito assunto, muito assunto. Vão lá na não deixe de dar uma passada lá na página do Dr. Rafael. Dr. Rafael, mais uma vez, gratidão. Deus vos pague pelo bem que tem feito a todos nós aqui. Um abraço. Obrigado, com Deus. Obrigado, pessoal. Hoje, às 19 horas, estaremos aqui com o Francisco Corsim, falando sobre vocação. Chama mais para participar conosco. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.